Você já sentiu que está em um ponto de sua vida onde nada parece se encaixar? Onde cada passo é incerto e o medo insiste em sussurrar que talvez você esteja sozinho, talvez você tenha perdido oportunidades, se decepcionado com pessoas, ou se perguntou por que nada dá certo para mim. Hoje, quero te dizer algo que pode transformar a sua maneira de olhar para a vida. Deus está sempre trabalhando, mesmo quando você não percebe. Ele vê além do que seus olhos veem, além do que seu coração entende. E há sinais claros, evidências sutis, que mostram que Ele está preparando o seu caminho, mesmo que a estrada pareça cheia de curvas e obstáculos. Imagine por um instante José, vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente, longe de casa, rejeitado, mas destinado a salvar uma nação inteira. Pense em Abraão, chamado a deixar tudo o que conhecia e viajar para uma terra desconhecida, guiado apenas pela fé em uma promessa. Cada detalhe da vida deles nos mostra que Deus não trabalha de forma apressada, mas precisa preparar cada passo, cada coração, cada circunstância. Hoje eu quero te mostrar 10 sinais de que Deus está preparando o seu caminho. Sinais que muitas pessoas ignoram e que podem passar despercebidos, mas que indicam que você está sendo conduzido para algo extraordinário. Preste atenção e abra o seu coração. Você sente paz mesmo no meio da tempestade. Muitas vezes, o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Problemas financeiros, familiares, profissionais, tudo parece se acumular ao mesmo tempo. Mas há uma sensação que não pode ser explicada pelo mundo: a paz interior. Essa paz não é ausência de dificuldade, mas presença de Deus. Olhe para Jó. Ele perdeu tudo: filhos, riquezas, saúde, um homem justo, bom, fiel a Deus. Mas mesmo em meio à maior provação, ele declarou: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não tinha solução, mas tinha fé, e essa fé o sustentou. Pense nos momentos em que você sentiu essa paz, mesmo com tempestades ao redor. É um sinal de que Deus está presente, de que Ele está moldando você para algo maior. Pergunte-se: você tem confiado nessa paz ou ainda se deixa dominar pelo medo? 2. Você começa a perceber portas se fechando. Muitas vezes sentimos frustração quando algo não acontece. Perdemos oportunidades, somos rejeitados ou vemos caminhos fecharem diante de nós. Mas essas portas fechadas são estratégias de Deus. Ele protege você de algo que ainda não está pronto ou te direciona para um caminho mais certo. Veja Paulo e Barnabé. Foram impedidos de pregar em certas regiões, mas Deus os guiou para a Macedônia, onde sua missão seria muito mais frutífera. Atos 16. Cada não que você enfrenta não é uma rejeição definitiva, mas uma preparação para algo melhor. Reflita: quais portas se fecharam recentemente em sua vida? O que você percebe quando olha para trás? Às vezes, a recusa de alguém, o fracasso em um projeto ou o cancelamento de um plano são exatamente o que Deus precisava para você seguir o caminho certo. 3. Pessoas certas entram na sua vida no momento certo. Deus trabalha através de pessoas para moldar seu destino. Amigos, mentores, colegas ou até mesmo estranhos podem ser instrumentos de bênção. Lembre-se de José. Mesmo preso injustamente, ele encontrou favor aos olhos do carcereiro e interpretou sonhos que mudariam sua vida e a de toda uma nação. Gênesis 40:41. Cada pessoa certa que aparece na hora certa é uma indicação clara de que Deus está dirigindo os seus passos. Pergunte-se: quem entrou na minha vida nos últimos tempos? Quais encontros inesperados trouxeram direção, ajuda ou inspiração? Cada pessoa certa que Deus coloca no seu caminho é uma ferramenta para o plano maior dele. 4. Você sente inquietação e desejo de mudança. Quando Deus prepara algo grande, Ele não nos deixa confortáveis por muito tempo. Há inquietação, um desconforto silencioso, uma voz interior que diz: algo precisa mudar. Abraão é o exemplo perfeito. Ele foi chamado a deixar sua terra e ir para um lugar que não conhecia. Gênesis 12. Não havia mapa, não havia garantia, apenas fé e obediência.
Essa inquietação que você sente, essa sensação de que não pode mais ficar no mesmo lugar, é a mão de Deus te empurrando para frente. Reflita. Você tem resistido à mudança ou está pronto para ouvir o chamado? Essa inquietação é um convite divino, não um erro seu. 5. O timing das coisas começa a fazer sentido. Deus é mestre do tempo. Ele nunca se atrasa, nunca se adianta. Ele coloca cada evento no momento certo. Ruth e Boaz nos mostram isso de forma clara. Apesar das perdas e dificuldades, o encontro deles aconteceu exatamente quando deveria, mudando o futuro de uma nação inteira. Ruth 4. Se você percebe que coincidências, oportunidades ou encontros estão acontecendo de maneira perfeita, ainda que estranha, é porque Deus está alinhando tudo. Pergunte-se, você confia no tempo dele ou tenta apressar tudo com suas próprias mãos? 6. Você encontra forças para superar antigos medos. Quando Deus prepara algo, Ele prepara nosso coração. Moisés sentiu medo de liderar o povo de Israel, mas Deus disse, eu estarei contigo. Êxodo 3:12. Se você consegue enfrentar medos que antes te paralisavam, isso é um sinal de que Deus está moldando você para grandes conquistas. Pergunte-se, quais medos antigos estou pronto para deixar para trás? Cada passo que você dá contra o medo é um passo em direção ao propósito divino. 7. Suas orações se tornam mais profundas e direcionadas. Quando Deus prepara algo, Ele também prepara o nosso espírito. Você começa a orar com mais profundidade, mais clareza e mais propósito. Daniel, por exemplo, buscava sabedoria e direção diariamente, mesmo em meio a uma vida difícil e sob ameaças. Daniel 6. Quando suas orações se tornam sinceras e focadas, é um sinal de que Deus está moldando sua vida para receber bênçãos maiores. Pergunte-se, você tem orado com o coração aberto, buscando direção ou apenas respostas imediatas? 8. Obstáculos que pareciam impossíveis começam a desaparecer. Muitas vezes, Deus remove barreiras antes que percebamos. Josué e o povo de Israel viram os muros de Jericó caírem depois de obedecerem ao plano divino. Josué 6. Se dificuldades que pareciam intransponíveis começam a se resolver, mesmo que lentamente, isso indica que Deus está abrindo caminho. Pergunte-se, quais obstáculos recentes indicam que Deus está trabalhando em minha vida? 9. Uma nova visão para o futuro surge em sua mente. Deus não apenas abre caminhos, Ele dá visão. Ezequiel teve visões claras que orientaram sua missão. Ezequiel 37. Quando Ele prepara algo grande, você começa a imaginar possibilidades que antes pareciam impossíveis. Se sonhos e objetivos surgem com clareza, mesmo diante das dificuldades, isso é um sinal de que Deus está guiando você. Pergunte-se, estou prestando atenção à visão que Ele coloca em meu coração? 10. Você sente gratidão mesmo antes da conquista. O último sinal é a gratidão. Paulo e Silas cantavam no cárcere mesmo antes da libertação. Atos 16:25. Gratidão em meio à espera é um sinal de fé verdadeira. Se você consegue ser grato agora, mesmo antes de ver resultados, isso mostra que seu espírito está alinhado com Deus. Reflita, consigo agradecer pelos passos que ainda não dei, confiando no que está por vir. Cada detalhe da sua vida, cada desafio, cada pessoa, cada oportunidade ou fracasso faz parte de um plano maior. Deus está preparando o seu caminho, mesmo que você ainda não veja. Hoje, eu te convido a dar um passo de fé. Confie, persevere, observe e agradeça. Permita que Deus continue moldando você, guiando você, abrindo portas e fortalecendo seu coração, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11.